Bom dia, Carlos. Obrigado. Bom dia a todo mundo. Começar dando um panorama rápido sobre o cenário internacional. Então, no mês de junho, contou ali com mais uma rodada de endurecimento da política monetária nos países envolvidos, isso em meio às contínuas pressões inflacionárias que a gente tem vivido já há algum tempo no mundo todo. Nesse sentido, o Fed, depois de uma divulgação de dados mais fortes ali de inflação e de deterioração das expectativas de inflação no começo do mês, optou por acelerar o ritmo de alta de juros para 75 pontos base. Essa foi a primeira alta dessa magnitude desde 1994, e a autoridade monetária dos Estados Unidos também sinalizou ali uma outra alta de 75 bases como uma opção a ser considerada para a próxima reunião. Vale ressaltar que até poucos dias antes dessa decisão, a visão consensual do mercado era que o Fed só daria uma alta de 50 bips, que foi mudado ali rapidamente com um artigo no jornal. Tá? Como reflexo da preocupação do comitê com relação às sucessivas surpresas de inflação e a elevação das expectativas, a gente viu finalmente ali uma mensagem um pouco mais dura dos presidentes do Fed regional e do próprio Powell, da necessidade ali de um patamar de juros restritivos para conseguir realinhar a oferta e a demanda no país. Então, ali nas palavras do próprio Powell, o Fed entendendo que não pode falhar na missão de restabelecer a estabilidade de preço nos Estados Unidos. Tá? Na Europa, a gente também viu um passo mais firme do Banco Central Europeu nesse sentido, com a presidente do banco, a Lagarde, efetivamente ali pré-anunciando para a reunião de julho uma alta de 25 pontos base na taxa de juro, essa primeira alta de juros lá desde 2011, e também já indicando que o ritmo já poderia ser acelerado na próxima reunião para 50 pontos base, tá? Caso não haja uma melhora nos dados. Então, assim como a gente viu nos Estados Unidos, uma grande preocupação dos banqueiros centrais com o comportamento das expectativas de inflação se deteriorando. Tá? O aperto mais decisivo das condições financeiras globais ali resultante desse entendimento dos bancos centrais, que vão de fato precisar desaquecer as economias para reequilibrá-las frente às condições de oferta, assim como o surgimento de novos eventos disruptivos, como a gente já estava tendo é, algumas intempéries por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia, ali com o surgimento também da paralisação repentina do fluxo de gás russo para a Europa, tem levado ali os mercados e os agentes a reprecificarem as perspectivas de crescimento, tanto da Europa, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, para o crescimento nos próximos trimestres. Tá? Nesse sentido, nesse cenário global, aqui no Brasil, os dados de atividade seguem um pouco mais resilientes no curto prazo, tá? Então, ali no comecinho do mês de junho, a gente teve a divulgação do PIB do primeiro trimestre desse ano, que teve um avanço de 1% em relação ao trimestre anterior, com um bom resultado dos serviços, ainda bem favorecido pela reabertura da economia e também pela demanda reprimida das famílias. Mas a gente tem mais que isso, acho que o que tem chamado mais atenção aqui da parte de atividade de Brasil são os indicadores de mercado de trabalho, que continuam surpreendendo positivamente já há alguns meses. Tá? Então, os dados da PNAD contínua, principalmente quando mensalizados ali e feito o ajuste sazonal por nós mesmos aqui da XP Asset, eles já mostram a taxa de desemprego recuando para 9,10% em maio. Esse é o menor patamar ali desde agosto de 2015, e o mercado de trabalho já acumula uma queda ali da taxa de desemprego de 2,4 pontos percentuais nesse ano de 2022. Tá? Para dar um destaque maior, nos últimos 3 meses, a gente teve, segundo a PNAD, aí, com esses ajustes que a gente faz, 4,7 milhões de vagas sendo preenchidas, superando aí bastante as 2,8 milhões de pessoas que voltaram e entraram ao mercado de trabalho. Tá? Fora a PNAD, a gente teve também o CAGED ali, que segue desde o ano passado, já mostrando
mostrando que o mercado de trabalho formal também está aquecido e em forte expansão, tá? Nesse sentido de atividade aqui mais resiliente, os dados ali mensais do IBGE, seja da indústria, do serviço, do comércio, também continuaram a mostrar bons resultados. Com isso, a inflação também segue não dando sinais de arrefecimento. A gente teve ali o IPCA 15 de junho registrando 12% no acumulado em 12 meses, com os núcleos e as medidas de inflação subjacente superando ali as taxas no acumulado em 12 meses de 2015 e rodando bem acima dos intervalos compatíveis aí com o cumprimento das metas de inflação. Tá? Nesse sentido, em junho, o Copom chancelou a expectativa do mercado, elevou a Selic em 50 pontos base para 13,25 e se comprometeu com um novo ajuste de igual ou menor magnitude na próxima reunião. Tá? Por outro lado, o comitê também deu algumas indicações que o fim do ciclo de aperto monetário está próximo, quando o comitê antecipa ali a divulgação da projeção dele para 2024, que está em 2,7%, portanto, abaixo da meta de 3% para aquele ano, deixando um pouco claro ali que ele não vai subir a Selic na magnitude necessária para trazer a convergência da inflação no ano que vem, em 2023, falando que vai aceitar ali algo ao redor da meta. Tá? A despeito dessas sinalizações do Banco Central de que o fim do ciclo está próximo, e nosso cenário base ali contar hoje com a Selic terminal indo a 13,75, existe sim o risco de novos ajustes moderados por conta ali dos impactos das medidas eleitorais nas expectativas de inflação, seja também de dólar forte global ou até mesmo da pressão da inflação de serviços, que a gente não vê nenhum arrefecimento nos dados recentes. Tá? Vale notar que na decisão do Copom, quando ele está fazendo a análise ali da inflação e está fazendo as projeções, ele não incorpora o impacto das medidas sobre os preços dos combustíveis, energia e telecomunicação, que ainda estavam em tramitação na época da decisão, mas avaliou que essas medidas elas reduzem sensivelmente ali a projeção de inflação em 2022 e elevam em menor magnitude as projeções de 2023. Nas nossas contas aqui, a gente deve sair ali de uma projeção de inflação para esse ano que rodava um pouco acima de 9%, caindo para algo mais próximo a 7% por conta dessas medidas. Por outro lado, para 2023, a gente deve ter a nossa projeção avançando ali de 5 para algo mais próximo a 5,5. Tá? O ponto relevante aqui dessas medidas é que, diferente dos outros países, cujas medidas para tentar conter o aumento dos preços dos combustíveis têm um caráter fiscal um pouco mais temporário, aqui no Brasil a gente adotou algumas soluções um pouco mais permanentes. Tá? Então, a Lei Complementar 194, o antigo PLP 18, além de zerar nesse ano as alíquotas do PIS, COFINS e da CID sobre os combustíveis, também reduziu permanentemente o ICMS dos combustíveis, da energia elétrica e das telecomunicações, classificando esses bens e serviços ali como essenciais. Tá? E também, diferente dos outros países, a gente tem não só a pressão popular contra o aumento ali dos preços dos combustíveis, mas a gente tem também as eleições nesse ano, e com isso o governo propôs um novo pacote de estímulos através ali da PEC dos benefícios, a PEC 1 de 2022. Então, as medidas que antes se limitavam ali a reduções de impostos, elas passaram a contar ali também com uma ampliação das transferências sociais, como a criação de um voucher para caminhoneiros, a ampliação do Vale Gás e até mesmo o incremento ali no Auxílio Brasil, levando o benefício dos atuais R$ 400 para R$ 600 mensais. Tá? Ainda que essas benesses ali que o governo vem fazendo sejam nesse momento temporárias, não tem como não ver a probabilidade de que pelo menos parte dessas transferências diretas se tornem permanentes como algo descartável, né?
Obviamente, parecia mais fácil antes ser totalmente temporário, quando a gente só tinha questões de imposto, do que agora que a gente tem aumento de transferências diretas, tá? Então, obviamente, isso aqui vai levar a uma deterioração do quadro fiscal, que vale ressaltar, segue apresentando aí bons resultados no curto prazo, e a gente via uma probabilidade cada vez maior do governo central ter um superávit fiscal esse ano, mas a gente tem também ali uma piora institucional para os próximos anos, com um novo drible ao teto de gastos, drible à lei de responsabilidade fiscal e até mesmo a criação de um precedente ali para a expansão dos gastos em anos eleitorais, tá? Então, no geral, aqui para o Brasil, nossa visão é um pouco essa, com atividade ainda bem resiliente, mas que deve vir a sofrer ali no segundo semestre, apesar desse boost aí temporário das medidas, seja de redução de imposto, seja de transferência de renda, mas com uma inflação ali que também deve permanecer alta por um tempo relevante, apesar das revisões baixistas nesse ano, por conta das medidas que o governo adotou. Da minha parte é isso, Carlos.